Tenho medo dos sinais da idade na cama. Vamos falar bem abertamente sobre isso? Olá, eu sou Yara Restini, eu sou especialista em separação, superação amorosa e autotransformação. E eu tô aqui para ajudar você a abraçar a felicidade que está reservada para você no universo. Muitas coisas passam pela cabeça de muitas mulheres quando elas pensam em retomar a vida amorosa e sexual depois de atingirem uma certa idade em que elas acham que a idade está além da indicada para viver um amor. Então, olha, já vamos esclarecer essa primeira ideia aqui e agora. Não existe limite de idade para se retomar a vida amorosa. E não importa por quanto tempo você está sozinha, ou então por quanto tempo você esteve com alguém. Mas enfim, muitas coisas passam pelos pensamentos quando você se imagina retomando a sua vida amorosa e, claro, sua vida sexual. E eu quero falar de algumas dessas coisas com toda a abertura e realidade. Eu sei que a insegurança de cada pessoa cria imagens fantasmagóricas de como vai ser essa nova experiência, esse evento em que depois de um bom tempo vai se estar na cama com alguém. Você tenta se olhar com o olhar do outro. Então você olha para suas unhas, nossa, preciso dar um jeito nas unhas. Você olha para o seu cabelo, nossa, eu preciso dar um jeito nesse cabelo. Você olha para a sua pele pensando no que poderia ser feito para melhorar. Olha para a celulite, ai meu Deus do céu, mas eu tinha que ter esse tanto de celulite. E, bom, se aos 15 a gente já tinha celulite, é claro que ela vai estar aí em todas as nossas idades. Aí você olha para o que mais dói de verdade, né? Sim, porque unha dá para fazer. Deveria estar sempre em ordem. E não porque você olhou com o olhar do outro para você. Independentemente de estar prestes a ter um contato íntimo ou não, tudo deveria estar em ordem por você, para você. Cabelos a mesma coisa, precisa estar em ordem. E não é para os outros não, é para você, é para a gente mesma. A pele, dá para deixar a pele umectada, dá para deixar uma pele gostosa, não é? Tem muitos cremes bons, muitos óleozinhos, que são uma delícia. Celulite, a gente já sabe que tem, que sempre teve. E outra, né? Os homens sabem que as mulheres têm e pronto. Mas o duro é olhar para o conjunto de coisas que a gente acha que são o castigo da idade. E pior, né? A gente acha um absurdo a gente estar passando pela idade e pelo que ela traz. É uma visão muito sem amor, né? Uma visão sem empatia pela sua idade. Isso aí faz com que o sentimento sobre essas coisas fique ainda mais pesado, né? A não aceitação da sua idade piora muito o seu sentimento com relação a você e aos sinais que a sua idade traz. E aí, isso aí faz sofrer. E entre as ideias que a gente fica turbinando e fica aí intensificando, estão os aspectos que a gente traz para a mente quando se imagina na intimidade com alguém. Algumas mulheres encanam com a flacidez da musculatura das pernas, dos braços, né? Muitas encanam com a flacidez do próprio rosto. Aí a pessoa sente até medo do outro querer fazer a posição invertida em que a mulher fica por cima do homem e isso de repente evidenciar a flacidez facial. Algumas encanam com as linhas do rosto e com as ruguinhas, né? Algumas encanam com a flacidez do tecido vaginal mesmo.
da flacidez dos grandes lábios vaginais e os pequenos lábios, que eles podem ter sofrido sim um processo de flacidez e de hiperplasia. Não é? A hiperplasia é um crescimento a mais do tecido, digamos assim. Algumas encanam com o odor do próprio corpo, o odor do próprio suor, por causa de comentários negativos, maldosos sobre isso, ouvidos desde a infância. Eu, por exemplo, ouvia muito a minha mãe dizer, né, cheiro de velho, cheiro de velha. E eu não compreendia aquilo, porque eu tive uma vizinha muito idosa, uma senhorinha, que ela teve que me dar de presente uma lata de talco, uma latinha verde, que tinha até uma mocinha, assim, uma donzelinha estampada na lata, e que eu queria porque queria ter um cheirinho igual ao dela, de tão cheirosa que ela era. Então eu não entendia aquilo. Enfim, ela era cheirosíssima, mas muitas pessoas foram ensinadas a terem esse preconceito, até com isso. Algumas mulheres encanam com a falta de lubrificação vaginal e com uma possível situação constrangedora sobre isso, não é? Como não se conseguir a penetração, ou então a penetração acabar sendo traumática e machucar o canal vaginal. Algumas encanam com a flatulência, sentem que ficaram com mais gases e aí elas têm medo deles escaparem na hora do vamos ver ali, né? Tem também o medo de não saber como dar prazer ao homem. O medo do homem cobrar o seu orgasmo também. Tem o medo da sua aparência ou esses detalhes não estimularem o desejo do homem por causa das encanações anteriores, né? Enfim, não estimularem uma ereção. E por aí vão as encanações. E eu chamo sim de encanação, porque é uma preocupação obsessiva, preocupação com detalhes que podem nem ser percebidos pelo outro. Uma encanação com cenas fantasiadas, né? E coloca elas, e na verdade essas cenas podem nunca corresponder à realidade, a maioria delas nunca corresponde. O duro é que esses medos, eles podem estar fazendo você se auto-sabotar, e eu vou falar deles. Então, ao mesmo tempo que você quer um companheiro, você quer uma nova história, você faz de tudo inconscientemente para não ter esse companheiro, para não ter essa história que você sonha, para não ter que lidar com a intimidade, já que a intimidade para você vem carregada desse monte de detalhes assustadores. E pode ser também que por trás desses medos todos esteja, na verdade, o medo de ser amada, o medo de ser aceita por outra pessoa. E eu entendo esse medo, porque pode ser que para você ser amada de verdade e respeitada e aceita por alguém, pode ser que isso seja algo muito novo e assustador mesmo. Aí você fala, como assim, Ara? É o que eu mais quero, como que eu tenho medo de ser amada e respeitada? Então, é o que você mais quer conscientemente, mas inconscientemente pode ser que você tenha medo de ser amada e por trás do medo de ser amada tá o quê? O medo de amar também. Bom, mas isso é um outro assunto, né? Para um outro vídeo. Vamos aqui falar antes de cada um desses obstáculos aí em volta desses sinais da idade na cama. A flacidez da musculatura das pernas e braços é algo absolutamente normal e esperado, tanto nos homens quanto nas mulheres. Uma coisa que ajuda muito é estimular e tonificar essa musculatura, trabalhar essa musculatura mesmo com musculação, né? Aí você pode falar, mas eu não vou agora malhar desesperadamente, e aí em academia, me meter na academia.
Então, não precisa malhar desesperadamente. Sabe, precisa apenas estimular o mínimo necessário, até para a sua saúde, para a sua proteção óssea. É uma prática maravilhosa, né? Por exemplo, se você fizer os 5 ritos tibetanos uma vez por dia, nossa, já dá uma ajuda e tanto. Sobre o medo da pessoa querer praticar posições em que a flacidez do seu rosto fique evidenciada, existem aqui 2 fatores. O primeiro você não tem que fazer nada do que te fizesse sentir mal. Então, quem escolhe as posições são os 2 e você pode dizer sim ou não. Sabe, não é apenas o outro que escolhe, você tem que obedecer. Deve haver coisas que você gostaria e que o outro não quer, e é assim mesmo. Só se faz o que os 2 quiserem fazer juntos. Então, primeiro de tudo, você não é obrigada a fazer essa posição. O segundo fator é que na hora do sexo, as suas expressões naturais durante o ato, durante o prazer, não vão deixar o seu rosto ficar tão solto a ponto de mostrar sua flacidez. Perceba que essa flacidez, ela não é tão grande como você fantasia. E o outro não vai estar olhando para esses detalhes com essa perseguição e essa dureza com que você olha para isso em você. Sobre as linhas no rosto, as nossas ruguinhas, perceba que elas já foram percebidas pelo outro muito antes de se chegar aí no momento da intimidade. E essas ruguinhas aí não foram fator de falta de atração por você. O caminho para elas é o quê? É manter a pele limpa, bem hidratada, sem exagerar na maquiagem. Deixa aí a pele com aspecto fresco e saudável e pronto. Sobre a flacidez no tecido vaginal, trata-se de algo já esperado pelo outro e encarado naturalmente por ele. Assim como você encara naturalmente aspectos físicos no outro que ele pode achar constrangedor e que você acolhe, sem prejudicar a atração que você sente pelo outro. E com ele ocorre o mesmo. Ele também é capaz de acolher e aceitar aspectos seus, sejam eles de quando você nasceu, sejam eles vindos com a idade. E se for uma flacidez que te incomoda demais, olha, ela responde muito bem a exercícios íntimos. E caso você não ache suficiente isso, você pode até partir aí para fazer uma cirurgia plástica. Mas, olha, sinceramente, eu acho totalmente desnecessária essa cirurgia. Eu conheço pessoas que têm flacidez nos pequenos lábios e hiperplasia desde a primeira gravidez. E isso nunca foi obstáculo para ter uma boa vida sexual. Sobre o medo do odor do próprio corpo, do próprio suor, saiba que com a diminuição na produção de alguns hormônios, que acontece aí, né, com o avanço da idade, a tendência é contrária, é ter menos odor. O caminho aqui é cuidar detalhadamente da sua higiene, da sua alimentação e simplesmente desencanar desse medo. Sobre a falta de lubrificação vaginal, é natural que ela diminua com a diminuição na produção hormonal. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar é: você se hidrata o suficiente? Você se hidrata bem? Quanta água pura você toma por dia? Eu pergunto isso porque a minha se resolveu com essa tomada de consciência sobre a quantidade de água que eu preciso. Faz uma experiência. Durante uma semana, cuida da sua hidratação. Fique em cima, toma bastante água. Marca horários aí no celular para te lembrar de tomar água. Leva água no carro quando você for dirigir. Peça sempre água junto com a bebida que você vai pedir no bar, seja ela cerveja, seja suco, seja vinho, peça uma água junto.
Faça isso e depois me conta o que aconteceu com a sua lubrificação vaginal. Além da hidratação, a própria reposição hormonal, se for o seu caso, ajuda muito. E caso ela seja insuficiente na hora da relação, existem vários lubrificantes à base de água que funcionam muitíssimo bem. Usar um lubrificante ali na hora não é fator de constrangimento. É melhor para você e para ele também. Ele também vai apreciar. E se você sentir que não está lubrificada o suficiente e que está machucando, fala na hora. Uma coisa muito errada é você ficar calada, aguentando o desconforto e depois ficar aí com o canal vaginal todo ferido, ardendo e dando entrada, né? É porta de entrada aí para fungos, bactérias, para eles se instalarem. Então perceba que aquela raladinha vaginal não deve acontecer, não. Sobre o medo da flatulência, saiba que algumas escapadinhas de gases podem acontecer sim, e com eles também. Isso aí deve ser encarado pelos dois como algo normal. Porém, se a sua flatulência estiver demais, se você estiver realmente sentindo que não está normal, investiga a causa. A causa pode estar aí na sua alimentação. Alguns alimentos são danados para aumentar os gases. Outros podem não estar sendo bem tolerados aí pelo seu sistema digestório, né? E aí o seu corpo com isso está dizendo que alguma coisa não está adequada para você nesse momento da sua vida. Por exemplo, olha, o leite, né? E os derivados frescos de leite. Eles podem encontrar aí dificuldades de serem digeridos por muitas pessoas depois de uma certa idade. Muitos defendem que a gente deixe de tomar leite na vida adulta. É só um exemplo, né? Mas vale a pena tentar descobrir a causa do excesso de gases. Outro fator que pode estar envolvido é o fator emocional. Sobre o medo de não saber como dar prazer ao homem, olha, eu digo o seguinte, isso não é algo que se perde com a idade, não. Pelo contrário. Aí você pode falar, mas Yara, faz muito tempo que eu não tenho atividade sexual. Ou então, eu só tive na minha vida atividade com o meu marido, a vida inteirinha. Olha, fica tranquila, porque vocês dois juntos vão descobrir o caminho para dar prazer um para o outro. É investir um carinho, uma prática, perceber a reação, assim como ele vai fazer com você. É conversar abertamente sobre o que você acha gostoso, o que você acha prazeroso e o que você não acha, o que você não está afim. Sobre o medo do homem cobrar o seu orgasmo, infelizmente, até hoje, a maioria deles em todas as idades não percebeu que essa cobrança não ajuda, só atrapalha a maioria das mulheres. O caminho é dizer isso abertamente, sabe? Dizer que se ele pressionar, fica mais difícil. Dizer que acontece mais quando não é cobrado e que pode acontecer de não acontecer também. E daí? Orgasmo é muito bom, é esperado, mas não é obrigatório. Muitas mulheres não conseguem ter orgasmo até que se estabeleça uma evolução na intimidade. E se a pessoa for alguém que ainda não sabe disso, informa, fala delicadamente, mas fala. Você pode informar também que você poderia perfeitamente fingir um orgasmo para ficar livre da cobrança, mas que você prefere não fazer isso, por você e por ele. Sobre o medo da sua aparência ou de todos aqueles detalhes que a gente falou, medo de tudo aquilo desestimularem, né? Ou não estimularem o desejo do homem, ou então não estimularem uma ereção, saiba que o desejo já está estimulado. Senão, vocês não estariam prestes a praticarem o ato.
Então, fica tranquila com relação a isso. A ereção, assim como o seu orgasmo, pode ser estimulado. E o jeito de se fazer isso, ele mesmo vai indicando para você. Fica tranquila. Tenha em mente que uma ereção, ela pode ser conseguida, pode ser perdida, pode ser recuperada. Apenas não tenha pressa. Se não foi naquele momento, vai ser em algum momento depois. Trabalhe a sua ansiedade e dá tempo ao tempo, principalmente quando se tratar de um amante mais maduro. Você pode lidar bem ou lidar mal com isso. E lidar mal com isso sabe o quê? É ficar protelando uma coisa que você quer, que você sente vontade de fazer por causa de encanações aí, né? Presas aí em detalhes que não têm valor. Você pode falar, mas eu tenho medo de não saber como fazer ali na hora. Então aprenda, pergunte, pesquise, arme-se de informações se isso fizer você se sentir mais segura. E principalmente, conversa com a própria pessoa sobre isso. De um jeito leve, gostoso, vale a pena. Entenda que são encanações. Como eu falei, é uma preocupação com detalhes que provavelmente nem vão ser percebidos pelo outro. Uma encanação aí com cenas fantasiadas. Muitos detalhes são percebidos sim pelo outro e são super bem aceitos por eles. Aliás, muitos aspectos da idade são já esperados por eles. Se você vai ter relações íntimas com uma pessoa mais madura, você dá aí o devido desconto, né? Que a ereção pode não ser tão estável, que os movimentos podem não ser tão atléticos. Você já não dá esse desconto? Você já não espera e acolhe esses limites do outro e da idade do outro? Então, o mesmo vai acontecer com o outro. Ele já sabe sobre alguns detalhes e ele não está nem aí para esses detalhes aí. Olha, o jeito mais errado que existe de você resolver os problemas dos sinais da idade na cama são, primeiro, você se impedir de querer amar, de querer ter prazer sexual, se fechar para a vida e para os seus desejos, se fechar aí para os seus sonhos, ficar se martirizando, apontando os sinais da sua idade como se eles fossem defeitos graves. O segundo jeito mais errado é, se algo não for bem nessa relação íntima, é ficar culpando você mesma e as suas características, sabe? Ficar jogando em cima de você o motivo de não ter sido tão legal. Sim, porque pode acontecer de não ser legal, assim como em qualquer idade pode acontecer de não ser legal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Pode haver uma incompatibilidade, pode acontecer uma falta de sintonia. E não é por causa de um ou de outro, é uma coisa normal de acontecer. É uma tentativa que não funcionou, não rolou e que venham outras tentativas. Até que o quê? Até que tudo se encaixe. E é assim em todas as idades. Olha, a pior coisa que você pode fazer é se tratar com desamor, sabe? Sem acolher e sem respeitar o que a sua idade trouxe para você por trás de todos esses sinais. Tem toda uma história aí a ser valorizada. Na verdade, a sua preocupação deveria passar por outras coisas, como se proteger de contaminações por fungos, bactérias, vírus, se proteger de doenças sexualmente transmissíveis, proteger os seus limites físicos e psicológicos quando você for se relacionar intimamente com alguém. Por aí sim deveria passar. Eu não sei você, mas comigo já aconteceu muito assim, de pensar assim, legal, mas eu não quero mais não rolou.
E já me aconteceu de falar antes mesmo de terminar. Olha, vamos parar? Não tô na vibe não. Me desculpa, mas vamos embora. Faça isso se você não estiver sentindo prazer e alegria. Faça isso. Existe aí dentro de você uma leoa interna, uma amante maravilhosa, esperando ser acordada por você, esperando você se libertar dessas encarnações todas e dessas emanações que você faz contra você. Cada sinal da idade, cada ruguinha, cada novo aspecto seu, cada cicatriz, cada vivência sua fazem de você uma grande mulher e deveriam fortalecer a sua leoa interna, deixá-la mais altiva e mais orgulhosa de si mesma. Sabe? Cada uma dessas coisas precisa ser olhada por você com mais realidade, com menos exagero, menos fantasia negativa. Precisa olhar com menos dureza para esses aspectos seus, com mais humanidade e mais aceitação por você. Sabe, para quê? Para que essas coisas tomem o tamanho que elas têm de verdade. Elas são muito menores do que o tamanho que você pinta para você mesma. Precisa cancelar essa guerra interna contra esses detalhes, essa guerra interna contra você mesma. Uma coisa que ajuda muito é entrar em boa sintonia com esses medos e esses aspectos, sabe? Seja com conscientização disso tudo que a gente está conversando aqui, seja com Ho'oponopono, seja com outro tipo de meditação, com visualizações guiadas, né? De forma que a sua leoa interna, que está aí toda encolhida por essas coisas, constrangida aí com o corpo dela, com a idade dela, essa leoa precisa ser trazida à realidade grandiosa que é a mulher que você é. Vamos fazer juntas uma visualização de autoaceitação? Feche os olhos e respire profundamente. Puxa na memória experiências sexuais ruins ou xoxas. Memórias que fazem você sentir arrependimento ou então asco. Agora pega todas essas experiências sexuais ruins que você teve e coloca aí na sua frente. Coloca tudo aí. Cada detalhe que você viveu e que você não gostou, vai colocando aí na sua frente, bem embaixo aí do seu nariz. Agora abra os olhos, olhando bem para essas coisas que estão bem embaixo do seu nariz. Coloca as suas mãos nessa posição, na ponta do seu nariz, e vai abrindo caminho entre essas coisas, e vai empurrando essas coisas para trás, e vai dizendo: sinto muito, me perdoem, mas vocês estão lá no passado. Eu amo a experiência que vocês me trouxeram. Eu sou grata a elas, mas vocês pertencem ao passado e é lá que vocês vão ficar. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. Agora fecha os olhos e coloca aí bem na frente do seu coração todos os seus medos. Coloca todas as encarnações. Coloca aí as encarnações sobre a sua aparência, sobre a sua idade. Puxa aí nos seus sentimentos essas coisas. Coloca aí na frente do seu peito, na direção do seu coração. Coloca aí os seus medos, as suas inseguranças. Coloca as suas vergonhas de alguma coisa. Coloca constrangimentos. Coloca os detalhes sobre você que você acha que atrapalham. Coloca bem aí na frente do seu peito. Coloca tudo o que te desencoraja a voltar a amar e a voltar a ter uma vida sexual. Agora, abra os olhos, coloca as suas mãos, encostando dedão com dedão, encostadinha no seu peito.
vai abrindo devagar e vai abraçando todos esses sentimentos, todas essas encarnações e vai dizendo assim: eu te entendo, eu te aceito, eu te abraço, eu te amo. Vá dizendo isso e vai trazendo para o seu coração todos esses seus sentimentos e esses seus aspectos. Vai trazendo. Eu te entendo, eu te aceito, eu te abraço, te amo, te acolho, sinto muito, me perdoe, te amo, sou muito grata pela proteção que vocês querem me fazer. Mas agora eu vou viver, chegou a hora. Ho'oponopono, assim é, assim está feito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter ajudado você a acordar um pouquinho a sua leoa interna, a sua força interior, que vai conduzir você a abraçar a felicidade que está reservada para você no universo. Vamos desencanar. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.